Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. O atacante envolvente dessa história começa no gramado verde das Laranjeiras, onde o Fluminense vive uma temporada de altos e baixos no Brasileirão de 2025. Sob o comando de Renato Gaúcho, o time trata cada rodada como uma final, agindo com disciplina tática e coração tricolor. Hoje, na reta inicial do Brasileirão, o Fluminense figura na sexta posição, com 20 pontos conquistados em 12 jogos, um desempenho sólido, mas ainda com margem para melhorias visando o pelotão de elite. É nesse cenário competitivo que surge a bomba, rumores de uma proposta milionária por parte de um sheik dono do Al Nassr, interessado em transformar o clube carioca em uma potência global via SAF. O mercado se agita, e as arquibancadas refletem expectativa. O CEO do Al Nassr, conhecido pelo faro empresarial e paixão pelo futebol, demonstra em público sua admiração pelos braços abertos do Fluminense. Não se trata de mera transação, mas de um pedido de honra para assumir o volante estratégico do tricolor. No vestiário, a conversa gira entre cautela e entusiasmo. Jogadores já imaginam novos reforços, estrutura de ponta e plano de investimentos que fariam o clube alinhar-se aos patamares europeus, como em uma Champions, mas ambientada no Maracanã. O técnico Renato Gaúcho, reconhecido como mestre em transitar entre decisão emocional e rigor tático, avalia a possível injeção de capital estrangeiro com olhar clínico. Ele sabe que a bola ganhou 2 tempos, o campo está pronto, mas esquentará com novos desafios. Dentro do gramado, o dinamismo do elenco segue crescendo. Serna, Arias e Freitas vêm se destacando, confirmando que o Fluminense tem base jovem promissora, e com o aporte certo, podem se projetar como joias a preços astronômicos no mercado internacional. A torcida sente o cheiro do novo. As Laranjeiras vibram com a possibilidade de uma hegemonia renovada. A soberania carioca pode voltar, com implicações além do estádio. Libertadores e Mundial de Clubes voltam a ser objetivos reais, palpáveis. A negociação envolve valores que atravessam cifras habituais no futebol nacional. Estima-se aporte milionário em infraestrutura, categorias de base e contratações de peso. Seria um choque no mercado, rival direto ao futebol milionário que floresceu na Arábia Saudita. Do lado administrativo, o presidente Mário Bittencourt negocia com pulso firme. Ele valoriza a identidade tricolor e busca evitar esvaziamento esportivo e cultural, recomendando não perder a alma, mesmo com cifras monumentais à mesa. O burburinho em mídia e redes sociais cria clima de tensão. Há quem tema que o Flu se torne uma extensão do futebol industrial saudita. Por outro lado, há quem veja na fusão uma oportunidade raríssima de se competir com clubes mundiais de ponta. Enquanto isso, o elenco segue concentrado. Renato Gaúcho ama o futebol de verdade, emoção, retranca inteligente, transição rápida. Ele sabe que, com mais dinheiro, pode transformar o estilo competitivo, mas sem perder aquela mística que contagia o torcedor. Internamente, o São Paulo das 4 linhas já é visto como canteiro de grandes talentos. A torcida imagina um trio de ataque reforçado com contratações vindas de fora, com nomes que jogam ao lado de Cano, Arias e Serna, sonho de qualquer ataque. As conversas técnicas avançam. Cenários de montagem de equipe que uno combinam jogo intenso no meio com explosão nas pontas. O Fluminense, se bem capitalizado daqui para frente, pode se tornar o mais badalado time para testes de tática moderna no país. Economicamente, a associação SAF Arábia Saudita traria retorno em visibilidade global, olho investidor e patrocínios internacionais. Projetos de streaming, marketing digital e giro de produtos podem catapultar o Flu a outro patamar dentro e fora das 4 linhas. Mas o campo ainda comanda. Em clima de final a cada rodada, o elenco tricolor reage em campo. Prova disso foi a liderança isolada num grupo do Mundial de Clubes e a passagem às oitavas com empate contra o Borussia Dortmund. Agora, com a bola rolando e o coração tricolor pulsando, o cenário está armado para o maior duelo, o Fluminense que conhecemos versus o Fluminense que ressurge investido por um sheik milionário. Cada capítulo dessa negociação promete emoção até o apito final. A possível chegada do sheik à estrutura da SAF tricolor não é apenas uma aposta empresarial, é uma declaração de guerra ao conformismo.
O investidor quer mais do que resultados, deseja um legado, uma marca vitoriosa associada ao nome Fluminense em escala planetária. Nos bastidores, executivos do futebol brasileiro e árabe seguem em contato direto. Advogados esmiuçam cláusulas, e há rumores de que a proposta envolva não só a aquisição majoritária da SAF, mas também a reestruturação de centros de treinamento e construção de um novo estádio. O atual CT Carlos Castilho seria transformado em um polo internacional de excelência, com infraestrutura comparável à de clubes como Manchester City e PSG. A ideia não é apenas desenvolver atletas, mas formar seres humanos e projetar carreiras duradouras. Para os mais conservadores, há um dilema ético e emocional. Até que ponto vale abrir mão do controle nacional por promessas de títulos e investimentos? Mas, para a maioria da torcida, o que pulsa é a esperança de dias mais gloriosos do que aqueles já vividos. A memória tricolor carrega conquistas como a Copa do Brasil de 2007, o Brasileirão de 2010 e 2012, e a inesquecível Libertadores de 2023. Mas o sentimento geral é de que o clube merece mais, e pode alcançar muito mais com a estrutura certa por trás. Cano, símbolo da nova era vitoriosa, já comentou nos corredores que a camisa tricolor pesa, e que com mais estrutura, o time pode vencer tudo. O elenco, apesar da pressão, começa a se empolgar com a ideia de dividir vestiário com nomes de peso do futebol mundial. Dentro do vestiário, há quem fale em nomes como Riyad Mahrez, Hakim Ziyech e até estrelas brasileiras que atuam na Arábia Saudita. A possível ponte entre o Al-Nassr e o Flu criaria uma via expressa para trocas de jogadores e empréstimos estratégicos. No entorno do clube, empresários locais e grandes marcas já se mobilizam. A expectativa de que o patrocínio master da camisa tricolor seja renegociado com um valor recorde no futebol brasileiro, e que novos contratos sejam assinados com foco global. O departamento de marketing do Flu, inclusive, já estuda campanhas bilíngues e planos de expansão para a Ásia, Europa e Oriente Médio. O Fluminense deixaria de ser apenas um dos grandes do Brasil, para se transformar num dos grandes do mundo. Nas redes sociais, torcedores fazem contagem regressiva para o anúncio oficial. Alguns sugerem que o Sheik virá pessoalmente ao Rio de Janeiro para assinar o contrato. Outros acreditam que o anúncio será feito em grande estilo, direto do Maracanã, com drone, luzes e festa. A proposta que está na mesa gira em torno de R$ 1 bilhão de investimento distribuído em 5 anos, com foco em contratações, base, estrutura física e staff técnico. É uma cifra que nenhum outro clube brasileiro viu até hoje, e que pode redefinir o mercado nacional. Enquanto isso, o rival Flamengo observa em silêncio. Internamente, há preocupação com o possível crescimento acelerado do Fluminense. O clube da Gávea teme perder protagonismo na cidade, algo que os tricolores não escondem que desejam há muito tempo. No Conselho Deliberativo, reuniões de emergência são convocadas para discutir os impactos dessa venda. Alguns membros pedem garantias sobre a manutenção do nome, escudo e tradições. Outros dizem que a modernização é inevitável e bem-vinda. Os conselheiros mais antigos, testemunhas das glórias de Tele Santana, Castilho e Assis, mostram-se divididos. Mas mesmo os mais céticos reconhecem, se a negociação for bem conduzida, o Fluminense pode se tornar o maior clube das Américas na próxima década. Na arquibancada, o sentimento é de ansiedade, misturado com orgulho e desconfiança. É como se o torcedor tivesse sido convocado para um jogo sem data certa, mas cuja final promete ser épica. E como todo tricolor sabe, o Fluminense sempre surpreende quando ninguém espera. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Entre os jovens da base, o clima é de pura excitação. Os garotos do Sub-17 e Sub-20, que sonham em vestir a camisa tricolor entre os profissionais, já vislumbram uma estrutura de primeiro mundo, intercâmbios internacionais e a possibilidade de atuar lado a lado com ídolos globais. O impacto dessa proposta não é apenas no presente, é uma revolução que pode mudar gerações. A imprensa internacional começa a dar destaque ao possível negócio. Jornais europeus e do Oriente Médio já tratam o Fluminense como a nova joia sul-americana no radar do futebol saudita.
A negociação já ultrapassou as fronteiras do Rio de Janeiro e começa a ecoar nos bastidores da FIFA, que observa com atenção a movimentação de fundos árabes na América do Sul. O presidente do clube, que sempre se posicionou como defensor da modernização do futebol sem abrir mão das raízes, vive dias decisivos. Em suas palavras mais recentes, deixou claro: o Fluminense não está à venda. Mas estamos dispostos a conversar com quem venha somar, respeitar e elevar o nome dessa instituição centenária. Renato Gaúcho, sempre direto, avisou em coletiva que aceitará qualquer reforço, desde que venha para jogar e vestir a camisa como se fosse a última partida da vida. O treinador já fez história no comando de grandes clubes e vê neste momento uma chance rara de deixar um legado histórico. Entre os torcedores, um novo canto começa a ecoar pelas arquibancadas: Sheik, respeita o Flu. Se vier com amor, serás um de nós. A música resume o sentimento da arquibancada: há espaço para investimento, sim, mas jamais para quem queira arrancar a alma do clube. E é justamente essa alma que torna o Fluminense tão especial. Não são apenas os títulos, as vitórias ou as glórias passadas. É o sentimento de pertencer a algo maior, que pulsa nos corações tricolores desde 1902. Uma tradição que, agora, se encontra diante de uma bifurcação histórica. A cada hora que passa, os rumores ganham corpo. A proposta avança nos bastidores e já há fontes internas que falam em anúncio oficial nas próximas semanas. O futebol brasileiro se prepara para uma reviravolta, e o Fluminense pode ser o estupim de uma nova era no esporte nacional. Se concretizada, essa negociação colocará o Fluminense na rota dos maiores clubes do mundo. Mas, mais do que cifras e contratos, o que estará em jogo é a essência de um clube que nasceu aristocrático, cresceu popular e hoje carrega o peso de ser a esperança de uma torcida apaixonada. O mundo observa. A cidade do Rio segura a respiração. E o torcedor tricolor, fiel e exigente, aguarda o próximo capítulo dessa história que pode transformar o clube em um gigante global. Seja com o Sheik ou com a força da própria camisa, o Fluminense está prestes a entrar em um novo tempo. Se o investimento vier com respeito, compromisso e grandeza, o Fluminense poderá ser, mais do que nunca, sinônimo de excelência no futebol. Um clube que une tradição e inovação. Raiz e futuro. Maracanã e mundo. O jogo ainda não começou oficialmente. Mas, nos bastidores, a bola já rola. E a torcida, como sempre, é quem vai ditar o ritmo desse novo campeonato que se anuncia, o da reconstrução, da ousadia e da glória. O Fluminense pode estar diante da sua maior contratação, a de um destino brilhante. Agora, os holofotes se voltam às Laranjeiras. Não para lembrar o passado, mas para testemunhar o nascimento de um novo capítulo. E se esse capítulo for escrito com a paixão de sempre, com investimento de respeito e com a voz do torcedor sendo ouvida, então o futuro do Fluminense será simplesmente imbatível. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.